basicamente, eh, os interesses das grandes potências na região têm a ver com acesso aos recursos e às rotas de transição, principalmente marítimas. Então, o Oriente Médio continua sendo importante como um grande produtor de petróleo, se bem que nós tivemos uma transição radical em termos de proporções de produção. Os Estados Unidos, que na década de 1970 eram fundamentalmente dependentes do petróleo produzido no Oriente Médio, hoje são o maior produtor de petróleo do mundo, são um grande exportador de petróleo. Então, os interesses dos Estados Unidos na região têm a ver com questões geopolíticas. A principal base militar dos Estados Unidos na região está no Catar. Existe uma frota americana no Golfo Pérsico, existe uma frota americana no Mediterrâneo. Os principais países árabes da região são considerados aliados nos Estados Unidos, porque essa é a forma que os Estados Unidos têm de projetar poder na região. E desde o período da Guerra Fria, essa é uma região de disputa entre a capacidade de presença dos Estados Unidos e a capacidade de presença da União Soviética naquele período, da Rússia hoje. Então, os russos, que praticamente perderam os seus aliados com o final da Guerra Fria, voltaram para a Síria, principalmente para defender o governo do presidente Assad no contexto da guerra civil na Síria, e se mantiveram lá, tanto com forças que atuavam no território, quanto com bases importantes, tanto uma base marítima na margem do Mediterrâneo, quanto uma importante base aérea. Com o desaparecimento do governo Assad, agora os russos estão tentando, de alguma forma, se reposicionar, porque os fundamentalistas islâmicos que tomaram o poder na Síria não são os melhores amigos dos russos, porque vem a repressão russa contra o Islã na Rússia como uma ameaça latente. Então, nós temos agora uma redefinição da configuração de forças no Oriente Médio, e a União Europeia aparece muito mais como um elemento vinculado à economia da região do que a esses interesses geopolíticos mais duros, vamos chamar. A União Europeia tem relativamente pouca capacidade de projetar poder na região. A França continua envolvida com o Líbano, mas não teve nem a capacidade de administrar a crise no Líbano ao longo das últimas décadas. Eu diria que a União Europeia tem os olhos mais voltados para a África do que para essa região específica do Oriente Médio. Estão todos eles preocupados com a possibilidade de o Irã se tornar uma potência nuclear. Isso, com certeza, é um elemento de convergência entre todos eles. E aí a gente chega, então, em 2020, o Acordo de Abraham. Todo mundo critica muito o que o presidente Trump fala, mas naquele momento daquele governo Trump, o que ele falou levou a uma transformação da realidade na região. Ele fez uma proposta de um acordo de paz que era totalmente inviável, talvez ilusório, porque incluía a anexação de partes da Cisjordânia por Israel, que não teria sido aceito pelos principais atores da região, mas o resultado daquilo que ele propôs foi uma negociação entre os países árabes mais moderados da região, principalmente os países do Golfo, que decidiram normalizar as suas relações com Israel. Então, em troca do abandono, pelo menos temporário, da ideia naquele momento de anexar territórios da Cisjordânia, que são parte daqueles territórios que são administrados até hoje por Israel, o presidente Trump conseguiu que os Emirados Árabes, o Bahrein,
o Sudão e o Marrocos normalizassem as suas relações com Israel. Isso teve um enorme impacto sobre a questão palestina, porque os palestinos sempre viveram a ilusão, que não foi nunca mais nada mais do que uma ilusão, de que os países árabes não fariam a paz com Israel ou não normalizariam as relações com Israel enquanto os palestinos não tivessem uma solução para a sua soberania. E isso começou a ruir na década de 1970, quando os egípcios decidiram que era mais importante fazer um acordo de paz com Israel do que continuar com aquele estado de guerra que tinha também os palestinos como um dos seus elementos. Depois dos acordos de Oslo, a Jordânia decidiu também fazer a paz com Israel, porque para a Jordânia é muito mais importante ter uma relação normalizada com Israel. A Jordânia recebe a maior parte da sua água e praticamente todo o gás que eles consomem de Israel. Portanto, eliminar o conflito era fundamental para manter a estabilidade social e econômica na Jordânia. E agora, em 2020, também esses países árabes normalizam as relações com Israel, abrindo a porta para uma possível normalização das relações também com a Arábia Saudita. Isso seria já um elemento em outro nível, porque estamos falando de uma normalização com a maior parte do mundo muçulmano, não só com os países árabes. Então, isso deixou os palestinos realmente órfãos de qualquer suporte. Talvez essa tenha sido a consequência mais importante dos acordos de Abraão, porque vai desembocar em algum momento no 7 de outubro. Então, 7 de outubro, o que foi que aconteceu na região e quais os impactos dela para o povo judeu? Bom, primeiro o ataque do Hamas e dos seus colaboradores, porque é importante que todo mundo saiba que o ataque não foi perpetrado só pelo Hamas, ele foi perpetrado por uma conjunção de habitantes da faixa de Gaza. Terroristas do Hamas, terroristas da Jihad Islâmica e uma quantidade significativa de civis que simplesmente aproveitaram a oportunidade de que a barreira foi rompida e praticaram todo tipo de atrocidades dentro do território israelense. Por que isso aconteceu? Basicamente porque os israelenses acreditavam que a melhoria da condição de vida da população palestina na faixa de Gaza era suficiente para evitar uma nova etapa do conflito. Aproximadamente 20.000 palestinos atravessaram a fronteira todos os dias para trabalhar em Israel. A liderança do Hamas e a sociedade civil na faixa de Gaza recebiam transferências regulares de dezenas de milhões de dólares do Catar, que supostamente deveriam alimentar a economia na faixa de Gaza. Havia a percepção de que, se há uma relativa tranquilidade, não há razão pela qual o Hamas deveria ou poderia alterar esse status quo. E todas essas percepções estavam equivocadas. Também havia a percepção de que a barreira que foi construída entre a faixa de Gaza e o território israelense, composta de uma infinidade de elementos eletrônicos que permitiriam identificar a possibilidade de uma invasão e reagir rapidamente a uma invasão, seria suficiente para conter os planos ofensivos do Hamas. Tudo isso se revelou equivocado. No dia 7 de outubro, o Hamas decidiu, ninguém ainda sabe por que razão exatamente naquele momento, mas o Hamas, talvez porque havia uma festa muito importante, um evento cultural de dança
muito importante nas proximidades da Música região, eletrônica, né? de música eletrônica, aliás é uma empresa brasileira Sim. que organiza no mundo inteiro. Naquele momento foi organizado em Israel. Isso gerou uma enorme vulnerabilidade desse grupo, que foi uma das principais vítimas do ataque do Hamas, e a percepção por parte do Hamas de que essa normalização das relações entre Israel e os países árabes deixaria a causa palestina de lado. A conjugação de alguns desses fatores provavelmente foi o que levou o Hamas a realizar o ataque, mais uma vez, levando em conta que eles sabiam qual seria a reação israelense, que a guerra seria uma guerra totalmente assimétrica, que eles poderiam ter muito sucesso no primeiro ataque, porque foi um ataque de surpresa, muito violento, sem respeitar absolutamente qualquer critério civilizatório. A população civil foi massacrada em Israel, as mulheres foram estupradas, os bebês foram degolados, os idosos foram assassinados. Não houve nenhum tipo de critério humanitário que pudesse conter a barbárie desses terroristas, e eles provavelmente nem imaginavam que seriam tão bem sucedidos. Mas o que eles sabiam é que a resposta seria muito dura, como realmente foi, e eles estavam preparados para isso. Eles declararam abertamente que os túneis que tinham sido construídos não eram para proteger a população civil, que seria vítima colateral de uma luta sem tréguas. Os líderes e os terroristas combatentes estavam nos túneis e a população civil estava servindo como escudo contra o ataque aos terroristas. E, efetivamente, ao longo dos últimos 521 dias, se eu não me engano, hoje, no dia que nós estamos gravando, já se passou todo esse período desde o início da guerra. O que os israelenses fizeram foi invadir a faixa de Gaza para garantir que os terroristas vão ser desarmados e que nunca mais vai haver uma ameaça como essa, que representou o maior massacre contra a população judaica em qualquer lugar do mundo desde o Holocausto. Imaginem vocês, se nós tomarmos a proporção do que isso representaria aqui no Brasil, os 1.200 mortos israelenses no dia 7 de outubro são equivalentes a quase 25 mil mortos no Brasil num dia, em algumas horas. Imaginem o que o Brasil faria com o Uruguai se um grupo de terroristas tivesse cruzado a fronteira do Uruguai com o Brasil e matado 25 mil cidadãos brasileiros. Qual teria sido a reação das Forças Armadas brasileiras? Se um grupo de terroristas tivesse cruzado a fronteira do Paraguai e tivesse sequestrado 5 mil brasileiros e levado 5 mil cidadãos brasileiros como prisioneiros e reféns para o Paraguai. O que o Brasil estaria fazendo no território paraguaio? Essa é a proporção daquilo que aconteceu no 7 de outubro, e aqui tem um elemento agravante que é característico da população israelense. O país é muito pequeno e basicamente todo mundo se conhece. Então, todo mundo conhece alguém que foi vítima, que morreu ou foi ferido no 7 de outubro, ou que tem algum familiar que foi levado como refém. Todo mundo na população israelense. Eu, que estou aqui no Brasil, tenho uma amiga de infância que a nora dela foi a filha dela é uma das famílias que perdeu o marido e a cunhada. O marido foi assassinado no dia 7 de outubro, a cunhada foi a última refém que foi libertada na última etapa das negociações. Então, eu aqui no Brasil chego a ter esse vínculo direto com as vítimas do 7 de outubro. Vocês imaginem as pessoas que vivem em Israel.
Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima!